Questão 2. Fazer uma função que receba duas strings como parâmetro troca o conteúdo na mesma. Ou seja, vou ter uma função que vai receber, por exemplo, na primeira string ABCDE e na segunda string 1, 2, 3, 4, 5 e vai trocar o conteúdo. A primeira string vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5 e a segunda com ABCDE. Como a string é vetor de char, vetor por padrão um ponteiro, a nossa função vai ter que receber dois vetores de char por padrão, ou por parâmetro. E isso vai ser automaticamente passado por referência. Tudo que você fizer nesses vetores dentro da função vai refletir nos vetores fora. Então vamos à nossa implementação. Void, porque não vai retornar nada, a própria função vai manipular. Vai receber dois chars. S2. E vamos à implementação disso. Bom, a gente vai declarar uma variável tamanho para pegar o tamanho de S1. A observação aqui é que essas duas strings elas têm que ter o mesmo tamanho, certo? Para facilitar a nossa vida. Porque se for de tamanhos diferentes, a gente vai ser bem mais complicado e esse não é o momento de tratarmos isso. Bom, uma variável i, a gente vai fazer um for, um else. Bom, a gente vai fazer um for de igual a 0 e menor do que o tamanho, que é o tamanho das duas tem um tamanho igual, e mais. Primeiramente a gente vai dizer que o else vai receber o valor de S1 na posição i, S1 na posição i vai receber S2 na posição i e S2 na posição i vai receber else. Ok, agora vamos testar. A gente declara aqui uma variável char S1 tamanho 5 igual a ABCDE, uma variável aqui que eu vou usar, C, mais a nossa vetor 1, vetor 2, tamanho 5 também, que é igual a 1, 2, 3, 4, 5. Ok, vamos fazer um printfzinho aqui para mostrar o valor antes e depois. V1 antes, barra N, V1, V2. Vamos chamar nossa função troca V1, V2 e mostrar V1 e V2 depois. Bom, V1 antes, ABCDE, V2 antes, 1, 2, 3, 4, 5, V1 depois, 1, 2, 3, 4, 5 e V2 depois, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a minha função inverteu o valor, o conteúdo desses dois vetores. Observa que tudo que você faz em um vetor, quando você passa esse vetor para uma função, ele é externalizado, porque por padrão um vetor é um ponteiro, e se é um ponteiro você passa esse vetor por referência. Ok? Bom, no 3 nós temos a questão que pede para você escrever uma função que receba um vetor de inteiros
e devolvo o vetor invertido. Vamos lá. Bom, como você está passando um vetor por parâmetro, ele vai ser um ponteiro. Então a gente pode ser uma função void, porque toda a alteração, a ação vai ser feita pela função direta no vetor. Bom, a gente deve receber um vetor de inteiros. Porém, tem um pequeno detalhe. Como você recebe um vetor de inteiros, um vetor, você não sabe, a função não sabe quantos elementos tem nesse vetor. Então a gente precisa passar um segundo parâmetro, o parâmetro inteiro, que é a quantidade de elementos que esse vetor tem. Count. Vamos à declaração, à implementação. Bom, a gente vai precisar de um segundo vetor temporário do tamanho de count para armazenar os elementos invertidos. A gente vai precisar de um if, e vamos fazer um for. I igual a count menos 1, porque a gente vai fazer, primeiro percorrer o vetor V de trás para frente. Então se ele tem tamanho 5, significa que o último elemento deles é 4, 5 menos 1. A condição é, enquanto ele for maior ou igual a 0, decremente I. Então V2, a gente vai precisar de um contador C. Então V2C vai ser igual a VI. E incrementamos C. Bom, isso a gente faz a inversão do vetor 1 em C. Agora a gente vai ter que colocar o vetor 2 no vetor 1. Então, aqui V I é igual a V2 I. Ok, vamos testar a nossa lógica aqui. Eu vou ter um vetor V1 de tamanho 5, que vai ter 1, 2, 3, 4, 5. E vou ter um V2 de tamanho 5, que ele vai ter um I aqui. Ele vai ter o V2 0. Três, dois, um. Vamos inverter os dois vetores. Vou inverter V1 e ele tem 5 elementos. Eu vou inverter V2 e ele tem 3 elementos. Vou fazer um for. Para mostrar os elementos do primeiro vetor. Bom, observem, 5, 4, 3, 2, 1 está invertido. E vamos fazer um for um segundo for para mostrar os elementos de V2. 1, 2, 3. Cinco, 4, 3, 2, 1, 2, 3, a gente tinha 3, 2, 1. Bom, aí está a nossa função. O único detalhe aqui é que você precisa passar quantos elementos o vetor tem para a função que vai inverter, porque você não consegue, em C, determinar dinamicamente a
quantidade de elementos que efetivamente um vetor tem, com as bibliotecas nativas. Em C++ isso já é possível. A gente tem bibliotecas específicas para isso.